Uma salva de palmas lá. El Kim Bang. Olha ele. Fala, Kim. Como é que você está? Tudo bem? E aí, Zuzu? Belezuca? Tudo beleza? Tudo tranquilo. Deixa eu já puxar uma... Maravilhado com essa vinheta, viu? É melhor do que o do meu próprio canal. Boa, carinho. Jovem Pan Productions. Deixa eu te fazer uma questão, porque tem aqui, sempre tem uma pautinha sobre a pessoa. E tá falando do Lula no BRICS. E tem a história de entrar o Irã e também, talvez, a Venezuela. Só que história país é democrático. Só país democrático. Tá juntando uma turma legal aí, né, Kim? Pois é, essa questão do BRICS, ela é interessante por várias razões. Primeiro, eu acho que a discussão ela tem que ser um pouco mais profunda. Não adianta a gente ficar nessa história do, é país democrático, não é país democrático. Citaram agora o Irã, por exemplo. Esse ano, quem vai comandar o Fórum Social do Comitê de Direitos Humanos da ONU é o próprio Irã. Então, parece aquela coisa que não faz muito sentido, né? A ONU é algo sensacional, tudo beleza, todas as ditaduras também estão na ONU, várias em posições de destaque, mas quando se fala no BRICS, tem todo esse estardalhaço. A gente tem que começar a olhar a questão um pouco mais pragmática no seguinte questão: o que vai, sei lá, trazer algum tipo de melhoria para o Brasil, o que não vai trazer, e quais são os reais riscos da situação? Porque só pontuar e falar, tal país vai estar, isso daí não diz muita coisa. O que chama a minha atenção nessa questão toda do BRICS é que o Lula ele fica numa movimentação muito dúbia. A turma fala que o Lula, ele é muito próximo da China, ele é muito próximo da Rússia, etc, tudo mais. Ele, inclusive, viralizou aí um vídeo bastante na esquerda, onde ele lá no BRICS fala que tem que lutar contra o neocolonialismo verde, o que ele não estaria de todo errado. Só que quando você olha o discurso versus a prática, você vê que é uma afirmação que não para em pé. No mesmo dia que o Lula fala contra o neocolonialismo verde, ele teve uma reunião com empresários brasileiros que estavam lá na cúpula para falar que o Brasil deveria ser líder da economia verde. E na live dele, que ele faz lá com o Marcos Uchoa, ele mais uma vez, se eu não me engano, foi a 7ª vez apenas este ano, ele falou com todas as letras que não dá para ter uma COP, ter uma discussão na ONU em torno do clima, decidirem alguma coisa e depois ter que levar a pauta para ser aprovado no Congresso Nacional de cada país, porque se for assim não vai. E que alguns temas a gente tem que ter algum tipo de exceção para a ONU poder basicamente impor regras de cima até embaixo. Então a gente fica nessa dubiedade. O cara tá do lado do BRICS, o cara tá do lado do Biden, tá do lado da União Europeia, tá do lado dessa agenda verde que vem rondando aí o mundo ocidental, ou o cara tá do lado de lá? Porque ir pro discurso, falar, etc, tudo mais, é muito fácil. Mas na hora do vamos ver, o que fica no ar é que sempre o Brasil tá perdendo de algum lado. É sempre abrindo mão da soberania, flertando com países em questões que fogem, né, dos direitos humanos. E eu fico me perguntando, né, qual é realmente a agenda internacional desse governo. O Lula pula fogueira, né? O Lula conversinha pra boi dormir. Só que esse Lula que ele acha que ele tá em 2000, que não tinha rede social, que não tinha gente cobrando. Então ele vai perceber com o tempo que não adianta ficar pulando fogueira lá, que a verdade vem à tona. O print é eterno. Exatamente. Mas o que eu digo é o seguinte, parece que agora a gente tem dois tipos de países, né? Os da democracia de fato e essa democracia nova que é a relativa. E parece que a gente está entrando esse BRICS novo aí, é uma democracia relativa mesmo, como falou o nosso querido... Não é? Certo. Sabe? Sim. Pois é. Então, para que lado nós vamos? Meu grande ponto quando olho para tudo isso é assim, a relativização também de outros organismos multilaterais e também, né, algumas ações que o mundo ocidental vem tomando, que eu acho que passam longe dos direitos humanos. Vamos pegar um exemplo bem recente, foi aquela greve de caminhoneiros no Canadá. A turma estava bloqueando as contas de quem estava fazendo doações. Isso não parece uma medida de uma democracia, isso parece muito uma democracia relativa. Mas nessa situação aí não aparece ninguém para reclamar, ninguém para fazer um estardalhaço, ninguém para apontar o dedo. Eu volto a falar, eu acho que a gente tem que começar a discutir, pelo menos em termos de Brasil, o que é melhor para a nação, o que é que realmente vai favorecer o Brasil no final dos dias.
A gente observou, por exemplo, que ano passado, diante de uma possível crise iminente que poderia afetar o agronegócio brasileiro, e foi ali após o início da guerra na Ucrânia, Bolsonaro viajou à Rússia e pelo menos garantiu que o Brasil não iria ficar sem fertilizantes. O Brasil vai deixar de negociar com o país X, Y, Z, porque por causa disso, por causa daquilo outro? Porque se for assim, a coisa fica realmente bem complicada. A gente tem que começar a ver quais serão os parceiros de negócio do Brasil. O próprio Estados Unidos, que abre a boca para falar mil e uma coisas, mantém relações comerciais com a China. Aí eu volto a falar, não acho que o BRICS é um santo, não acho que a ONU é um santo, eu acho que a gente tem que cada vez mais trazer a discussão para o Brasil, que é que realmente vai tirar o povo da miséria. Mas soberania... tem que fazer um break, Dedê? Então nós vamos fazer um break rapidamente só para nossa querida rede de rádio. Muito obrigado pela sua audiência. Audiência grande. Estamos conversando com o Kim aqui diretamente da Austrália no kimpaim.com. Vai lá, Reginaldinho. Pois não, Albeta. O Kim, falando dessa questão da democracia relativa, como é que tá a questão, eu vi que você separou aqui na pauta, a direita em alta no mundo, né? Novamente a gente parece ter uma onda que vem com o Milley e com a possível volta do Donald Trump. Você acredita que a direita pode tomar alguns espaços nas próximas eleições? Eu acho que a direita com certeza vai tomar espaços, ainda que ela não tenha êxito, né, em pleitos do executivo, presidente, prefeito, governadores. Tem um certo consenso na própria imprensa nos últimos dias, nos últimos meses, comentando sobre uma onda de direita que vem se espalhando do mundo. Teve um exemplo que foi citado por diversos jornais, inclusive os próprios jornais do Brasil começaram a falar sobre isso, inclusive alguns grandes porta-vozes da esquerda citaram esse exemplo, que foi a música country. Esqueci agora o título dela em inglês, mas ela acabou ocupando o primeiro lugar do Billboard, né? Um ranking aí de sucessos, de hits, onde um analista na Globo, um analista bem famoso, o Pablo Hortelado, ele começa a falar que, vejam só, a música começa falando de salários ruins, começa falando disso daqui, da vida do trabalhador, dos problemas, o que em tese até poderia ser uma canção de protesto contra, assim, que poderia se encaixar no discurso da esquerda, mas não se enganem, na segunda estrofe tudo muda. E aí a música começa a falar, o salário é ruim, por quê? Porque está sendo sobretaxado. Então ele começa a apontar para o governo. A vida está difícil, o pouco dinheiro que tem não está sendo disponibilizado para a população. Tem meio que pessoas na pobreza, enquanto o governo cria algum sistema de welfare, de assistência social, e aí a música diz, né, em tese para obesos mamarem e poderem comprar biscoito de chocolate. É mais ou menos o que a música vem falando. E a música que pegou o primeiro lugar das paradas, e a análise aí do Pablo Hortelado no Globo é que não adianta a esquerda vir com um discurso que não, vejam só, teve aí um conluio, foi tudo orquestrado, foi robôs, foram bots da direita, extrema direita, mais uma vez na internet, que ele falou, cara, isso não cola. Os artistas internacionais, os artistas pop, todos eles estão aí também fazendo propaganda, tentando impulsionar suas músicas. Se no primeiro momento algum tipo de influenciador colocou essa música pra cima, beleza. Mas se ela tá fazendo sucesso, é porque ela tá falando algo real. É algo que reverbera, que está no coração das pessoas. Então, isso foi uma análise que muita gente veio fazendo, pegando só exemplo de uma música. Quando essa música aí, para quem quiser ir na internet, é do aquele ruivão lá, ele chama Oliver alguma coisa. Isso, certo. E acho que o nome é Rich Man of North. Rich Man of North Richmond. Eu acho que é isso. Richmond. Rich Man of North. É isso aí, que é um ruivo. Que ele é bacana essa música, eu achei legal. Pois é. E eles falam que é uma música... Então, porque agora virou essa conversa de tem arte da extrema direita, arte da esquerda, música da direita, música da... Tá um inferno esse negócio, né? E realmente o povo vai lá, que a gente tava falando que tá acontecendo aqui na América do Sul. Tá tudo zoado, alguém que aparece com uma proposta, tipo esse Milley, ele vem com essa proposta... Fora da casinha. Que é fora da casa, que ele vai diminuir... Ministério. Tipo o Bolsonaro. Sim. O Bolsonaro foi a mesma coisa. Enxugar o Estado. O Bolsonaro foi enxugar o Estado e tal. Eu acho que o Bolsonaro, se ele, a única coisa que ele devia ter feito era não fazer a reeleição. Porque a reeleição, que ele prometeu não fazer. Ele falou, não vai ter reeleição. Se não tem reeleição, não tem essa papagaiada. Porque aí não acontece o que acontece do cara querer se perpetuar no poder.
entendeu? Eu acho que essa foi a grande besteira. Mas o Milei tem uma posição de, por exemplo, não fazer negócio com a China. Não sei se ele mudou, mas tem entrevista dele. Nem com o Brasil. Então, mas isso é o discurso do Milei. Mas na prática é outra coisa. Na prática é outra coisa, Mas não dá. imagine você não pode ignorar a segunda maior potência. Concordo que você não tem que ser... você pode fazer negócios, você não precisa ser capacho e muito menos ter acordos sobre governabilidade. Exato. Mas o Brasil, por exemplo, fez sempre negócio com todo mundo, independentemente do gosto do presidente. Agora, Tá Kim, ótimo. você acha que esse negócio do BRICS que está formando, né? Você falou um pouco, pode atrapalhar o Brasil, porque a gente está se juntando com o que há de pior, né? Com Venezuela, com... Não, Venezuela por enquanto não, calma. Não, ainda não. Mas, Muito nervoso. mas Vou vai esquentar virar a um bloco político mais do que econômico, que frustra o objetivo, né? Eu não acho que prejudique o Brasil, porque eu acho que no final do dia, na hora que tiver que escolher entre o Ocidente, né, União Europeia, Estados Unidos principalmente, e o BRICS, o Lula, para mim, ele tá sentado no colo do Biden. O que o Biden falar, faça isso, ele vai lá e faz. Tanto que ele tá aí agora já construindo até um novo programa, né, um projeto aí para geração de empregos com apoio aí do Biden. Trouxe até o Márcio Pockmann lá do IBGE, tá ajudando nesse processo aí também. E quando você olha toda a agenda central do governo Lula, você olha as pessoas que estão no governo Lula, as indicações, todas elas estão ao lado do Ocidente. Você vê a questão da Petrobras. Olha o PT e Petrobras na mesma frase. Não tem um brasileiro que não tem alguma memória ao ver essas duas palavras juntas. Até agora, a gente não está vendo nada na margem equatorial. A Guiana está lá, né? Feliz, sorridente, explorando, PIB crescendo. Só que o Brasil não consegue. A Marina não deixa. Junto com o Rodrigo lá do Ibama, mas de jeito nenhum. A Marina tá ligada a qual ala desse bloco geopolítico? Tá ligada à Rússia, à China? Não. A Marina é da turma das ONGs. Você olha, e outros ministérios também. A turma tá de qual lado? Tá do lado das ONGs. Acho que a única nomeação que o governo fez desde o seu início, que você vê, não, essa pessoa foi indicação política, que realmente você vê que tem um alinhamento ali à China, é o assessor da Dilma, o Elias Jabbour. E circulou vários vídeos dele na rede social, mas é o único. Inclusive o próprio Elias Jabbour, ano passado, ele participou de uma live num canal de esquerda, ele conduziu a live contra o analista da esquerda, eles estavam reclamando do discurso do Lula na COP. E aí ele falava que ele foi atrás, né, que ele tem o acesso às pessoas do governo, e descobriu que foram 4 pessoas que escreveram o discurso do Lula. E quando eles pararam para perceber, ele falou, todas as pessoas que escreveram são ligadas ao Open Society Foundation. E ele falava pro cara, isso é um absurdo, todos os grupos de transição têm alguém da Open Society Foundation. É o governo das ONGs. Então, assim, eu não consigo ver uma possibilidade do Lula nessa bola dividida não ficar do lado do Biden. Então, mas é porque ele fica nessa metade do caminho, né? Fica no PT antigo, que é o PT do sindicalista, tal, não sei o que é uma coisa mais arcaica, e esse progressismo novo, né? Discursinho. Que é o discursinho de, vou cuidar de todo mundo, discurso verde, vou cuidar da natureza, cuidar dos gays, vou cuidar das mulheres, Isso, vai pegando as pautas. Mãe solteira, mãe casada, vou cuidar de todos Mãe e solo. não cuida de porcaria nenhuma. Agora, se você for pensar bem, o que a gente quer? A gente quer, que você está falando, pragmatismo. Certo. O governo, esse governo aí, ele pensa igual pensavam os milicos, que é de proteção. O Brasil é um país protecionista pra caramba. Você pega a indústria de carro aqui no Brasil e pega a indústria aeronáutica. A indústria aeronáutica, ela não tem conversa. Ela pode comprar de qualquer um, ela traz o produto, não sei o quê. É uma das melhores do mundo. Exatamente. E a indústria do automóvel, que é a indústria que tem a proteção, que tem desde os milicos. Dilma foi assim. Isso que tem que mudar. Imposto pra cacete. A Dilma, você pegar a Dilma e você pegar a Lula, é a mesma coisa dos milicos há 50 anos, que é protegendo a indústria brasileira. Coitada da indústria brasileira. Coitada da indústria brasileira. Só que coitada da indústria brasileira é o seguinte, você ou deixa o produto concorrente mais caro, então quem paga somos nós, essa deficiência, ou você dá dinheiro para a indústria diretamente financiando, que também é. Só que aí, se você não tiver poder político, ou lobby, ou alguma outra coisa, você tá financiando os caras. Porque se
o gasto do governo é o mesmo, né, para não dizer que aumenta, e arrecada menos aquela indústria, significa que todos os outros que não são daquela indústria têm que pagar aquilo. Por isso que subsídio é uma tradução de aumento de imposto. Então, mas você pega duas indústrias brasileiras, você pega a Embraer, você pega a indústria de avião e de carro. Certo. Que é mais ou menos a mesma coisa, carro e avião. Sim. Uma tem proteção e a outra não tem, a outra joga com o mundo. Pega o que é independente. A diferença. Exatamente. Agora, a coisa mais louca que mais? Pergunta pro Kim. Odebrecht, né? A gente já sabe que Odebrecht. tá pedindo 100 milhas agora pra fazer obra na Angola. É uma história que a gente já viu. Uma coisa Os amigos voltaram. Põe o Retorno de Jedi. Coloca aí o Retorno de Jedi. O Retorno, ainda tem? Tem a vinheta? Começa agora com o Kim Paim. O Retorno de Jedi. Empresas alvo da Lava Jato pedem 100 milhões para obras em Angola. 18 empresas, entre as quais algumas das principais consultoras do país, estão pedindo uma grana para aquelas obras que a gente já sabe como é que funciona. E aí, Kim? Pois é, não são 100 milhões de reais, né? São 100 milhões de dólares. Exato. Uma moeda da PA5 é meio bilhão de reais. Uma promoção. As empresas só mudaram de nome, continuam sendo as mesmas empresas. Inclusive os empresários, eles mandaram, né, mensagens via diplomatas. Estão precisando, né, de uma mãozinha. E o Haddad andou falando sobre isso, que cabe também aos empresários tentar mobilizar a sociedade, mostrar, né, que as coisas mudaram, que agora vai ter muita transparência, agora vai ter controle, que agora não teremos mais os problemas que nós tivemos no passado e que agora tudo vai ser bem diferente. Eu acho até engraçado porque eu falei sobre isso no vídeo de hoje, que eu levanto alguns outros pontos. Toda vez que o PT fala de obra, eu pelo menos fico meio ressabiado. E aí eu estava comentando no vídeo o seguinte, eu acho que essa questão ela tem um peso maior porque está na memória. Todo mundo lembra da Lava Jato, todo mundo lembra dos escândalos. Mas nas últimas horas, além desta nota que fala de 100 milhões de dólares, meio bi, saiu uma nota na Veja falando que uma turma aí bem verde, um grupo novo aí que surgiu, apresentou uma proposta para o Haddad, que segundo a Veja está avançada, para tentar pegar os créditos fiscais das empresas para liberar uma linha de financiamento para a transição ecológica. E a gente está falando não de 100 milhões de dólares, estamos falando de 800 bilhões de reais. Estamos falando sobre 1.600 vezes este valor. E não vai ter a mesma repercussão. A gente, depois eu estava comparando isso também com o PAC. O PAC está se falando de 1,7 trilhão. Não sei se vocês já pegaram um PAC para dar uma olhada, mas está mais ou menos assim. 30 bi, 40 bi para a saúde, um valor similar para a educação. Aí a Defesa Nacional, né, para o Exército vai ser um pouco a mais, 53 milhões. E somado, né, saúde, educação e a parte da Ministério da Defesa, dá 129 bilhões. Fica faltando aí, né, para você bater 1,7 trilhão. Aí, quando você vai olhar quais são os outros itens, são basicamente só 3. Cidades inteligentes, transição ecológica, alguma coisa verde, que esses 3 juntos, a gente está falando de 1 trilhão e 500 bilhões. E dá 3 mil vezes mais, né? 3 mil vezes mais aí do que o pessoal da Lava Jato está querendo. E aí você para e pensa, quando o PT fala de financiar obras em outros países, todo mundo tem aquela memória, né? Não, meu Deus, outros países, olha o que aconteceu em Cuba, olha o que aconteceu com a Venezuela, olha as empresas, olha o Odebrecht. Só que quando a turma do PT vem com esse discurso bonito, bacana, olha, o mundo está em chamas, as temperaturas estão assim crescendo de uma forma vertiginosa, temos que fazer uma transição para salvar a Mãe Gaia, vamos abraçar uma árvore. Aí a turma fala, pô, não, realmente, né, isso é importante, temos que abraçar, né, as pombas da paz e soltar. Então o PT, com esse discurso verde, ele está conseguindo implementar uma agenda muito similar a tudo que ele já fez no passado, está passando desapercebido dos olhos de muitas pessoas. Estamos falando de um valor que é 3 mil vezes maior do que a turma da Lava Jato está querendo, né? As empresas que fizeram, né, nos escândalos no passado. E tem outra linha de crédito, falei para vocês, falando na Veja, a gente está falando de um valor que é 1.600 vezes maior. E ambos os assuntos não têm a mesma repercussão que essa questão da Lava Jato, e eu acho que deveria ter. Boa. Boa, Kim. Isso está tudo lá no Atlas também, né?
Tá no ar. Quando sai o Vai próximo? estar Quando sai o próximo? No mês que vem. Mês que sai dia 15. Isso. Todo mês tem o Atlas do Kim, que chama... tá lá no site, né? kimpaim.com. Você vai entrar... É tudo compilado. Tudo que saiu em rede social, tudo que saiu na imprensa, tudo que saiu, ele compila e manda pra você. Tipo um boletim, é um programa, ele tá nas redes sociais. Resumão, compilado, né? É uma história que você vai acompanhar, mas já tudo compiladinho e com muita honestidade. Certo. Não é, Kim? Claro. Exatamente. Pois é. Então entra lá no site do kimpaim.com para você poder participar. Obrigado, viu, Kim? O Kim tá diretamente da Austrália conversando com a gente lá ao vivo. Obrigado, viu, pelo papo.